A aula já está sendo gravada, tá, meninas? Vamos esperar mais alguns minutinhos para ver se as demais conseguem entrar, tá? Meninas, boa noite, então, para quem eu não vi ainda. Boa noite. Estão me vendo e ouvindo bem? Sim, professora. Certo. Vamos iniciar, então, a aula de hoje. A nossa aula é sobre quedas, prevenção e fatores de risco do idoso, né? A gente está estudando sobre o idoso, logo, a gente falará sobre o idoso, tá certo? Vamos lá, então? Quedas no idoso. A queda é um evento bastante comum e devastador em idosos. Embora não seja uma consequência inevitável do envelhecimento, pode sinalizar o início de fragilidade ou indicar doença aguda. Como assim, pessoal? A gente sabe que quando chega nessa fase de senilidade, desculpa, o idoso ele fica mais frágil, né? Ele tem a mobilidade reduzida. Uma das consequências, ele tem a marcha prejudicada, né? Ou pode ainda ser fatores relacionados a patologias como doença mental, né? Uso de medicamentos em excesso, que aí também pode levar à confusão deste idoso, confusão mental,
E aí ele pode sim sofrer queda, muitas vezes da própria altura, tá certo? Além dos problemas médicos, as quedas apresentam custo social, econômico e psicológico enormes, né? Porque uma vez que o idoso ele sofre uma queda, a gente sabe que muitas vezes essa queda ele pode vir acarretar grandes problemas na vida deste idoso e aí causando quedas aí de fatores relacionados a psicológico, a econômico, porque aí tem muitos gastos e custo também social, né? Fora dizer que aí ele perde muitas vezes das suas atividades de vida diária por conta dessa queda, ele acaba ficando reduzido às atividades, tá certo? Causando aí uma dependência, né? Estima-se que há uma queda para 1 em cada 3 indivíduos com mais de 65 anos e que sofram uma fratura ou necessitem ainda de internação. Então, é muita coisa, né, gente? A estatística é muito alta, se a gente for parar para pensar que 1 em cada 3 indivíduos com mais de 65 sofram em uma fratura que necessita de internação, né? Dentre os mais idosos, com mais de 80 anos, 40% caem a cada ano, dos que moram em asilos e casas. A gente sabe que quando eles chegam nesta fase, eles ficam muito mais fragilizados e eles são bem resistentes à questão de obedecer mesmo, né? Porque acaba que ele é tomado da sua autonomia, ele não tem mais autonomia, e aí ele tem que seguir algumas regras, e muitas vezes eles se sentem irritados por conta disso, que eles não fazem, muitas vezes, o que eles querem, né? E aí eles criam uma resistência, querendo fazer situações onde não cabe mais a ele, onde não mais permitido de acordo às suas condições, e aí onde ele sofre uma queda, certo? A distribuição das casas difere entre idosos institucionalizados e não institucionalizados, né? Aqueles que vivem na sua própria residência e aqueles que vivem em instituições aí de longa permanência, né? As quedas entre os moradores de asilos e casas de repouso são em decorrência de distúrbios de marcha. A gente sabe que é bem diminuída e prejudicada, né? O equilíbrio, vertigem e confusão mental, isso que eu acabei de falar para vocês. Esses são os fatores predominantes que aí o idoso pode sofrer quedas. Enquanto que pessoas não institucionalizadas tendem a cair por problemas ambientais. Como assim, Marlene? Pessoal, a gente sabe que o idoso, ele muitas vezes, ele tem muito apego e acaba que ele faz acumulações. Ele é um acumulador de objetos, enfim, materiais que ele acha que faz bem e acaba que não faz tão bem assim. Por exemplo, tapetes, né, móveis que dificultem ali o espaço onde ele vive, e aí acaba prejudicando a circulação dele, e aí, sim, pode sofrer uma queda, tá? Seguidos de fraqueza, distúrbio do equilíbrio e marcha. Os fatores de risco, então, que mais se associam às quedas são, como a gente disse, idade avançada, com 80 anos e mais, sexo feminino, história prévia de queda, imobilidade, baixa aptidão física, fraqueza muscular dos membros inferiores, fraqueza no aperto de mão, equilíbrio diminuído, marcha lenta com passos curtos. Vocês já perceberam como é que o idoso anda? Geralmente ele dá passos muito mais curtos, ou seja, onde
um membro acaba encostando muito no outro e ele acaba fazendo com que dificulte essa locomoção, e aí sim ele pode também sofrer queda, tá? Dano cognitivo, doença de Parkinson, os sedativos, né, hipnóticos, ansiolíticos e polifarmácia. O que é polifarmácia, pessoal? Muitas vezes o idoso, ele mora sozinho e ele tem que fazer uso das suas medicações diárias. Só que a gente sabe que muitas vezes também ele acaba esquecendo se ele tomou uma medicação ou não. E aí o que acontece? Ele acaba tomando dose exagerada, sem necessidade, por conta que muitas vezes ele não lembra se tomou ou não tomou, fazendo uso desnecessário, e muitas vezes repetida, tá certo? Atividades e comportamentos de risco em ambientes inseguros aumentam a probabilidade de cair, pois levam as pessoas a escorregar, tropeçar. É o exemplo que eu acabei de dar para vocês, esses móveis que ficam espalhados pela casa, onde ele é um acumulador, e acaba que ele tropeça no próprio móvel, onde aí sofre uma queda. Errar o passo, né? Pisar em falso. Como ele pode pisar em falso? Muitas vezes fazendo uso de calçado não apropriado. Trombar, criando assim desafios ao equilíbrio. Os riscos dependem da frequência de exposição ao ambiente seguro e do estado funcional deste idoso. Nós como enfermeiros, se por acaso nós formos trabalhar numa instituição de longa permanência, nós conseguimos fazer essa avaliação de dependência do nosso idoso e assim avaliar se ele tem risco de queda. Claro que todos eles têm risco de queda, certo? E aí a gente entra com o quê? Com intervenção, tá? O grau de risco depende muito da capacidade funcional. Exemplo, pequenas dobras de tapete ou fios no chão de um ambiente são um problema importante para idosos com andar arrastado. Pessoal, não sei se vocês moram com idoso, já trabalharam com idoso, já foram fazer visitas em casa de idosos. Sempre tem tapete. É incrível. E aí você orienta, olha, dona Maria, tem que tirar esse tapete, ele é escorregadio, muitas vezes o próprio chão é escorregadio, ele coloca um tapete onde facilita ainda mais esse deslize, e aí ele acaba caindo, né? Eles adoram encher a casa de tapete. Ou então, ainda, pegar esse tapete, onde esse tapete fica com dobra, ele não percebe, e aí acaba tropeçando. Você quer ver em que momento isso acontece? Durante a noite. Por quê? Porque está escuro, ele não enxerga. E aí ele acaba sofrendo uma queda. Isso é evitável? Totalmente, né, pessoal? Como é que a gente vai evitar essas coisas? Retirando todos esses objetos, esses materiais desnecessários dentro de casa. A gente tem que orientar. Lembra que eu falei para vocês que é um trabalho de formiguinha? A gente tem que trabalhar a cabeça do idoso para que ele perceba que isso não é bom para a saúde dele. Ele tem que entender o que pode acarretar para a vida dele durante a longo prazo, porque uma queda causa muita dor, sofrimento, ele perde toda a autonomia da vida dele, né, e cria muita dependência, tá certo? Manobras posturais e ambientais facilmente realizadas e superadas por idosos saudáveis associam-se fortemente a quedas daqueles portadores de alteração de equilíbrio da marcha. Isso é óbvio, né, gente? Isso é claro e nítido para a gente que se o paciente tem um desequilíbrio ali e ele tem dificuldade de marcha, logo ele precisa do quê? De auxílio. De quem? Muitas vezes de uma muleta, muitas vezes de um andador, muitas vezes se tiver um profissional por perto, onde ele é um cuidador. Esse é o trabalho onde o cuidador vai fazer para poder auxiliar a deambulação deste idoso. Pessoal, ainda assim, tendo todo esse aparato de moletas, andadores, onde tem cuidadores, e ainda assim eles acabam sofrendo quedas. É muito comum, né?
o que não é para acontecer. Muitas vezes, por conta de uma queda, a gente perde um idoso, facilmente, tá? Sabe-se que o risco de cair aumenta com o número de fatores de risco. Caso se consiga eliminar um fator de risco, a probabilidade de cair também se reduz. Então, a gente tem que trabalhar nessa redução de fatores de risco. Identificou, já elimina, tá certo? Porque a gente aí diminui a probabilidade desse idoso vir sofrer quedas, tá? Isso é muito importante para os idosos, que em geral possuem múltiplos fatores de risco para queda. Isso que eu acabei de falar para vocês. A gente sabe que o diagnóstico de enfermagem para todos os idosos é risco de queda. Ele tem um risco, sim, evidente de queda, e a gente tem que entrar com intervenção aí para redução dessa probabilidade de queda, tá? Alguns não são modificáveis, como o uso de sedativos, ansiolíticos, e aí deixa o idoso dopado, muitas vezes ele está acamado. A gente sabe que o idoso ele é teimoso e resistente, a gente pede para ele não levantar, aí a hora que você sai do quarto, vai até o banheiro, o que o idoso faz? Levanta. Só que ele consegue? Não, ele não consegue. Ele vai para onde? Para o chão, né? Isso que muitas vezes acontece. Na hora que você vira as costas, acontece o que não é para acontecer, tá certo? Estratégias podem ser elaboradas para modificar ou eliminar aqueles fatores possíveis de atuação, conseguindo-se, então, com isso, a diminuição significativa de queda. Ao mesmo tempo, pode-se adotar intervenções que atuem sobre múltiplos fatores, como revisão de medicação, recomendações de comportamentos seguros, programas de exercício, melhoria da segurança ambiental. A gente sabe que a atividade física, neste momento, para o idoso, é bem difícil, muitas vezes eles não querem colaborar, mas a gente sabe que isso dá uma resistência para ele, tornando ali a mobilidade dele mais resistente, tá? Cair, portanto, tem que ser reconhecido como um problema extremamente sério para os serviços de saúde. Não sei se vocês sabem, mas tem indicadores em todas as instituições de saúde, indicadores esses que também entra queda, tá certo? E o número é muito elevado de queda. Para a sociedade e principalmente para o bem-estar das pessoas que caem. Para que as estratégias preventivas de queda idoso tenham sucesso, é necessário, então, identificar a população de risco com risco aumentado, instituir intervenções padronizadas para múltiplos fatores de risco e aí moldar tais intervenções a cada indivíduo ou situação particular. Lembro que eu tenho falado bastante para vocês que cada indivíduo é um ser único e aí tem que ser avaliado particularmente, individualmente, e cada um tem que ter a sua intervenção individual. O que é bom para um, muitas vezes não é bom para o outro. Então, como é que a gente identifica a nossa população com risco aumentado, pessoal? Como é que a gente faz isso? Logo, a gente realizando visitas domiciliares, se a gente for trabalhar no hospital, a gente identifica que aquele idoso tem a mobilidade prejudicada, tem marcha diminuída, faz uso sedativo. Logo, qual é a principal intervenção que a gente faz? Elevar me fugiu o nome agora, de principal prevenção da... Como que é o nome daquilo, gente, que a gente sobe na maca? Porque isso me deu um branco agora. Enfim, me deu um branco, eu vou lembrar. Então, grades, desculpa. Manter grades elevadas, né? E aí afastar todo o fator de risco, como tapete, móveis, criado mudo, tudo isso entra como intervenção para a diminuição da queda, tá certo? Tudo bem? As intervenções deverão ajudar os usuários, os idosos nos serviços de saúde e seus cuidadores a compreender a forma de reduzir a probabilidade de queda. Gente, a gente tem falado muito aqui durante essa aula, redução da probabilidade de queda. Esse é o nosso principal objetivo, redução da probabilidade de queda entre os idosos, tá? Exemplo, melhorar a sua habilidade de enfrentar desafios ao equilíbrio,
melhorar a segurança do seu meio ambiente, melhorar a autoconfiança e também, por que não, a confiança dos familiares. O familiar tem que ser participativo, tá certo? A gente tem que trazer a família para trabalhar junto conosco nessa prevenção aí, para que ele possa continuar ativo e independente em seu próprio meio, tá? Então, assim, a gente tem que trabalhar para que ele seja ativo e independente, que realize pelo menos ali as suas atividades diárias com mais precisão, com mais discernimento, que ele consiga realizar as suas atividades, pelo menos aquelas mais básicas, né? Para realizar o que desejar. Há evidências para sugerir que exercícios tais como o treinamento do equilíbrio Tai Chi Chuan são efetivos para redução do risco de quedas em idoso. Melhorar a aptidão física e impedir a inatividade e mobilidade também contribui. Uma vez que o idoso fica nessa inatividade, logo aí vai ficar a articulação mais rígida, aí dificultando mais o passo, a marcha, e aí ele pode muito bem tropeçar no seu próprio passo, no seu próprio deambular, tá certo? Vigilância domiciliar periódica e sistemática para avaliar e, caso apropriado, modificar os riscos ambientais. Como é que a gente modifica os riscos ambientais, meninas? Acabei de falar para vocês, retirando tudo que não é necessário e tornando risco para este idoso sofrer queda. Pode ser efetiva e reduzir queda. Identificar quaisquer consequências psicológicas de uma queda com medo de cair, que possa levar a uma autorrestrição de atividades e, secundariamente, o desuso, imobilidade, atrofia muscular e novas quedas, né? Uma vez que ele tem uma atrofia, logo, e ele tem a probabilidade aí de outras quedas. Modificar os comportamentos de risco, de forma a garantir movimentos e transferências segura, tá certo? Sem restringir a possibilidade de uma vida ativa. A gente tem que pensar que nós temos que oferecer uma qualidade de vida para este idoso, né? Pelo menos, gente, garantir que esse idoso tenha uma vida, como é que eu vou explicar para vocês? Pelo menos mais agradável possível, né? A gente sabe que ele entra numa fase que ele é depressivo, que ele é resistente, que ele não quer fazer muitas coisas, e aí ele fica muitas vezes acamado, e aí pode ocasionar muitas outras patologias, tá certo? Instituir estratégias, enfim, que previnam uma lesão séria, de maneira que, mesmo ocorrendo uma queda, esta não resulte em graves consequências. E como é que a gente previne quedas? Gente, a gente sabe que também é um fator que ele pode ter ali uma acuidade visual prejudicada. Muitas vezes ele não está enxergando, né? Onde ele está pisando ali. Então, ele tem que realizar exames periódicos oftalmológicos para ver se esse idoso, muitas vezes, ele pode apresentar uma catarata, ele não está enxergando direito, e aí ele pode também, por conta dessas questões, sofrer queda. Tá? E o exame físico, eu diria que a cada consulta, nem anualmente, né? A cada consulta ali, esse idoso tem que passar por exames físicos, em específico para detectar a existência de problemas cardíacos de pressão arterial. Manter a dieta em ingestão adequada de cálcio e vitamina D, banhos de sol diariamente, tá? Isso é tudo prevenção de queda, tá? Participar de programas de atividade física que visam o desenvolvimento de agilidade, força, equilíbrio, coordenação e ganho de força e mobilidade.
Eliminar da casa tudo aquilo que possa provocar escorregões e instalar suporte, isso é importantíssimo. Quais são esses suportes, gente? Aquelas barras de ferro, tanto no corredor quanto no banheiro, porque ajuda o idoso a apoiar-se, tá? Isso é importantíssimo. E outros acessórios de segurança, tá certo? Sapatos. Gente, isso é importantíssimo, a gente orientar o idoso a fazer uso de sapatos antiderrapantes. Muitas vezes eles usam chinelos escorregadios, porque está dentro de casa, faz uso mais de chinelo, né? E isso a gente também tem que fazer essa prevenção orientando, tá certo? Verificar o cadarço do calçado, ver se não está desamarrado, facilitando ali que ele pise no cadarço solto e aí ele vem a cair. Substituir os chinelos que estão deformados ou estão muito frouxos, isso facilita a queda. Usar uma calçadeira ou sentá-lo ainda para colocar o sapato, né? Porque muitas vezes ao abaixar pode causar uma certa tontura e aí ele pode sim cair. Evitar sapatos altos e com sola lisa, isso a gente tem que eliminar da vida dele, certo? Porque a sola lisa logo facilita escorregão. Evitar eu diria não, eu diria abolir ali a bebida alcoólica da vida do idoso, né? Que isso é fato. Tá? Orientar a nunca andar só de meias, porque facilita também o escorregão. Fadiga muscular e confusão mental aumentam o risco de queda. Claro, né, gente? Se o idoso está sofrendo um surto ali, passando por um surto naquele momento, logo ele pode sim cair. Estatísticas norte-americanas indicam que 60% das quedas em idosos acontece onde? Dentro da sua casa, dentro da própria casa do idoso. Ao subir escadas, escorregões em superfícies lisas e tropeços. A gente sabe que escada é um perigo para idoso. A orientação é que coloque aqueles antiderrapantes na escada, se tiver escada, que não é indicado ter escada dentro da casa do idoso, onde que ele possa ter mobilidade, tá? No quarto, como é que a gente vai aí prevenir as quedas dentro do quarto deste idoso? Qual que é a orientação que a gente pode fazer, tá? Ter uma abajur ali para poder iluminar onde ele está pisando. O idoso, a gente sabe que ele vai com muita frequência ao banheiro, principalmente à noite. Então, ter ao lado dele uma luz que ele possa, um abajur que ele possa acender para poder auxiliá-lo e ele chegar onde que ele está pisando, tá? Dormir em cama na qual consiga subir e descer facilmente, isso é importantíssimo, né? Porque muitas vezes a cama é muito alta, ao descer ele pode escorregar e cair também. Os armários devem ter portas leves, maçanetas grandes para facilitar a abertura, assim como a iluminação interna para facilitar aí a localização dos seus pertences. Dentro do armário, arrumar as roupas em um local fácil acesso, de preferência evitando os locais mais altos. Substituir, então, os lençóis e o acolchoado por produtos feitos de materiais não escorregadios, como, por exemplo, algodão e lã. Instalar algum tipo de iluminação ao longo do caminho da sua cama ao banheiro. Geralmente, ele sabe que ele sai do quarto dele, geralmente tem um corredor que é escuro e ele não enxerga, e aí acaba que ele também pode sofrer queda. Tem aqueles sensores, né, gente, que aí a luz só acende na hora que ele está passando, tem a presença da pessoa. Na sala e no corredor, organizar os móveis de maneira que tem um caminho livre para passar, a gente já falou no começo da aula, isso é importantíssimo. Muitos móveis, ele pode tropeçar e cair, se machucar, tá? Tem que ficar desviando muito desses móveis. Se é desuso, retirar, a gente sabe que isso é difícil, a gente conseguir retirar, modificar ali a casa do idoso, a gente sabe que ele é resistente, ele tem apego, enfim, a gente tem que orientar por que a gente está fazendo esse tipo de intervenção.
Manter as mesas de centro, portas, revistas, descanso de pé e plantas fora da zona de tráfego. Por quê? Esses pés que ficam mais evidentes ali no meio da casa, ele pode não perceber e tropeçar e cair. Instalar interruptores de luz na entrada das dependências, de maneira que não tenha que andar no escuro até que consiga ligar o interruptor. Acabei de falar para vocês que tem aqueles sensores de presença, né? Andar somente em corredores, escadas e salas bem iluminadas, né? Isso é primordial. Não acumular ou deixar caixas próximas do caminho, a porta do corredor. Isso acontece muito, né, gente? Durante o seu trajeto ali até o banheiro, tem muitas caixas, ou entulhos, ou coisas que eles acumulam. Eu lembro que uma vez eu fui numa casa de três idosas, era até num bairro bom, enfim, um apartamento de luxo, e aí ao entrar no apartamento eu fiquei muito surpresa, que eu não, até hoje, já tem um tempo isso, até hoje eu nunca vi nada igual, era muita coisa, pra gente entrar na casa, pela sala, tinha muita coisa, era um monte de coisa, uma em cima da outra. Eu nunca vi nada daquilo. Para você chegar até o quarto do idoso, você tinha que sair fazendo trilha, porque eu nunca vi aquilo na minha vida. Eles são acumuladores, tá? Deixar sempre o caminho livre de obstáculo, também primordial, certo? E na sala e no corredor, manter fios de telefones, elétricos de ampliação fora das áreas de trânsito. Esses fios de telefone, extensões, ficar solto pelo meio da casa, isso também pode fazer com que o idoso sofra uma queda desnecessária, né? Organizar esses fios, deixar esses fios rente à parede, não solto pela casa, pela sala, pelo corredor, né? Coloque nas áreas livres tapetes com as duas faces adesivas ou com a parte de baixo não deslizante. A gente sabe que eles gostam de tapete, mas tem aqueles tapetes que a gente coloca no chão, ele fica, adere e não desliza. Esse que é o mais indicado, tá certo? Não sentar em cadeira ou sofá muito baixo, a gente sabe que tem aqueles puffs. Ele não tem força, né, gente? Ele não tem força. Se ele senta numa almofada ou num sofá que afunda, logo ele não consegue levantar, mas ele vai tentar? Vai. E aí pode também facilitar uma queda, tá? Consertar imediatamente as áreas em que carpete está desgastado. Por quê? Porque imagina você ter um carpete no meio da sala, de repente tem um furo ali, aquele furo pode na hora, porque eles andam meio que não levanta o membro, né? Meio arrastando mesmo. E aí, na hora que ele está arrastando o pé, ele vai bem onde está esse furo, segura o pé e aí ele sofre a queda, tá certo? E na cozinha, remover os tapetes que... Esses tapetes na cozinha, gente, tem que ser eliminado primordialmente. Não pode haver tapete, escorregam, risco de queda iminente. Limpar imediatamente qualquer líquido, gordura ou comida no chão que tenha sido derrubado, né? A gente sabe que isso também é deslizante, pode sofrer queda. Armazenar a comida, a louça, demais acessórios culinários em locais fácil de alcance. As estantes devem estar bem presas na parede e o chão para permitir o apoio do idoso quando necessário, porque a gente sabe que ele anda se apoiando. Se de repente um móvel daquele da cozinha está muito solto, o que vai acontecer? Ele vai apoiar e logo o armário, o que for que ele se apoiar ali, pode desprender e aí ele vai desequilibrar e vai cair. No piso, utilize ceras que após a aplicação não deixem piso escorregadio. Essas ceras nem existem mais, nem é utilizada, né? A bancada da pia deve ter, isso é só uma indicação, uma sugestão, tá? De 80 a 90 centímetros de chão para permitir uma posição mais confortável ao se trabalhar, né? E na escada, pessoal, como é que a gente aí previne queda na escada? Não deixar malas, caixas ou qualquer tipo de bagunça nos degraus. Interruptores de luz devem estar instalados tanto na parede inferior quanto na parte superior da escada, ou seja, tanto no início
da escada quanto no fim, porque se ele descer, ele vai subir, está apagado, enfim, para poder ter a luminosidade ali adequada para ele não tropeçar. A iluminação deverá permitir a visualização desde o princípio da escada até o fim, porque muitas vezes ele acha que acabou a escada, aí tem um último degrau e aí queda, tá? Carpete fixo na escada. Selecionar um carpete que tenha uma cor sólida, sem desenhos ou muitas formas, através do qual seja possível visualizar claramente a borda dos degraus. Colocar as tiras adesivas antiderrapantes, né? Isso é essencial para a prevenção de queda. Instalar corrimão, isso também é importantíssimo, né, pessoal? A gente sabe que ele anda ali se apoiando e se não tem um corrimão, logo o risco iminente de queda, né? E o ideal, ambos os lados, certo? O corrimão de todos os lados, para que ele apoie e ajude a ele descer, fazer esse descer de escada. No banheiro, o banheiro do idoso tem que colocar tapetes antiderrapantes, tá? Do lado da banheira, do box, para segurança de entrada e saída do nosso idoso. Instalar na parede da banheira do box um suporte para sabonete líquido, isso é o ideal, tá certo? Instalar barras, isso é primordial, de apoio nas paredes do banheiro, tá? Na entrada do banheiro, no vaso onde ele vai utilizar, isso é importantíssimo, ter essas barras de segurança. Usar dentro da banheira, no chão do box, tiras antiderrapantes. Substituir, então, as paredes de vidro do box por material não deslizante, tá? Imagina a cena lá do banheiro do idoso, onde ele sofre uma queda e aquele box seja de vidro e aí ele bate a cabeça ali. Então, assim, a gente tem que ter esse olhar aí de que isso é um risco que é desnecessário e evitável, tá certo? Tudo bem, meninas? Meninas, a referência, então, da aula de hoje tá aqui na BVS Saúde, tá? Retirei essa aula de lá. São orientações de risco e prevenção de quedas contra os idosos. É basicamente isso que a gente, como enfermeiro, tem que identificar. Às vezes a gente acha que é tolo, é desnecessário, mas uma intervenção, por exemplo, de uma retirada de tapete, a gente pode salvar a vida do idoso, sim, tá? O que eu trouxe para vocês na aula é isso por hoje. Essa é a última aula do bimestre. A aula que vem já será a prova, né? Não é isso, meninas? A aula que vem já é prova, né? Meninas? Se eu não me engano, acho que é assim, professora, dia 16, né? Semana de prova de vocês, tá? A prova somando com as atividades aí de vocês, as atividades realizadas têm um peso bem considerável para a gente finalizar o bimestre, tá certo? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Muito obrigada e boa noite a todas. Bom final de semana para vocês. Olá, boa tarde. Professora. Oi. Meu nome é Valquíria. Eu queria... Peraí. Quem está me chamando? Eu acho que eu chamei primeiro. Falar? Pode falar. Quem está falando? Professora, a Cláudia. Oi, Cláudia. Você viu uma mensagem que eu te enviei no AVA? Quando que você enviou? Enviei a semana passada agora, no final de semana. Sobre sua atividade da última aula que nós tivemos com você, que não aparece no AVA. Não aparece atividade, meninas? Não. Inclusive, a gente estava conversando no grupo mesmo, eu, a Cláudia, as meninas, porque para mim não aparece, eu já tentei abrir várias vezes, de várias formas, não aparece o que você... Na verdade, assim, aparece para você clicar para acrescentar o fórum, mas não fala o que você quer, que pergunta que você quer que a gente responda, o que é, entendeu? Tá, eu vou dar uma olhada lá. Na verdade, assim, eu abri o AVA, mas eu não vi nenhuma mensagem lá. Mas eu vou dar uma olhada. Naquela parte, professora, que fale com o professor, sabe?
Que a Sei. gente abre uma discussão ali, eu te mandei uma mensagem. Vamos fazer assim, meninas. Quando vocês tiverem alguma dúvida, pode chamar no meu WhatsApp. Pega com a Paula, que eu acho que a comunicação é muito mais rápida e efetiva, né? Que às vezes eu entro lá e não vi nada e passou despercebido. Eu não sei a situação. Então, podem pegar meu celular, não tem problema, para a gente ter uma comunicação mais rápida e efetiva, tá? Eu vou dar uma olhada o que aconteceu lá. A atividade dessa semana, vocês já viram que eu postei? Ainda não. Tá. Se vocês tiverem alguma dificuldade, pode me chamar, que a gente tenta resolver, tá bom? Ok, professora, obrigada. Boa noite, meninas. Bom final de semana para vocês. Tchau, professora. Tchau, tchau. Boa noite.